Todo mundo tem um sonho, não é verdade? Às vezes a gente fica com um desejo dentro do nosso coração ou uma pulga atrás da orelha com algo incomodando para que a gente tome uma iniciativa para começar a realizar aquilo que a gente tanto deseja. O medo é algo que sempre atrapalha. A insegurança, as incertezas e muitas vezes fazem com que a gente não consiga iniciar algo que a gente tanto deseja. A minha história com a corrida começou há muitos anos atrás. Era uma época em que eu estava vivendo a minha adolescência. Eu tinha por volta de 16 para 17 anos e eu era muito insatisfeita com o meu corpo, com a minha imagem. Eu tinha um peso que eu não me sentia bem com ele e a autoestima muito baixa. E aí nessa época eu comecei a fazer um acompanhamento com uma nutricionista e ela me indicou um personal que eu fui fazer as atividades com ele, né? O foco era sempre perda de peso. Só que logo que eu me inscrevi na academia para fazer o treino com ele, a primeira opção foi: vamos correr. Então, eu ia pra esteira para fazer aquele aquecimento, um cardio para acelerar o metabolismo e depois fazer alguns exercícios de musculação. Mas eu lembro tanto que era sofrido, porque além de tudo, além dessa pressão que eu já colocava em mim de perda de peso, além da pressão do personal de conseguir fazer com que eu perdesse peso, eu ia treinar num horário horrível, 2 horas da tarde. Eu lembro que eu fazia colegial nessa época, no período da manhã, e depois eu tinha que passar a maior parte do tempo da tarde estudando. Então eu não consegui conciliar muito bem os horários dos meus estudos com os horários dele, e eu lembro disso, era 2 horas da tarde, eu terminava de almoçar, eu já ia pro treino, e ele me colocava na esteira pra tentar gastar o máximo de caloria possível, e depois eu fazia aqueles treinos metabólicos, e isso tudo ficou muito marcado em mim. Hoje em dia a gente sabe que com uma boa orientação, um treino desse é muito válido. Mas naquela época em que eu tinha toda essa frustração, toda essa preocupação com o meu peso, eu lembro de ter sido muito sofrido. Até porque nessa época eu não gostava de correr. Me colocavam numa esteira para que eu conseguisse perder peso. Só que nessa época, mesmo sem saber, eu acho que a paixão pela corrida já começou a despertar em mim. Mas eu achava que era tudo muito difícil, né? Era muito difícil eu conseguir completar uma prova, era muito difícil eu me inserir no ambiente da corrida. Então eu lembro que eu fui fazer pela primeira vez uma prova de rua e assim, morrendo de vergonha, insegura, sem entender nada de corrida. O foco mesmo era sempre a perda de peso. Então, parece que foi construído na minha cabeça que eu só iria conseguir perder peso se eu conseguisse correr. E quando eu fui fazer essa primeira prova de rua, de corrida de rua, despertou em mim algo bom, algo que eu senti que eu gostaria de poder fazer mais. E por isso eu continuei fazendo os treinos de corrida, mas sempre com essa pretensão de alcançar o emagrecimento. E assim foi. Muitos anos da minha vida, eu nunca abandonei a corrida, mas o máximo que eu conseguia correr, que eu tinha interesse por correr, eram 5 quilômetros. Nunca fiz um treinamento específico para a corrida, então acho que era por isso que era tão difícil para mim conseguir evoluir. A corrida para mim sempre foi muito mais que um exercício. Na verdade, eu enxergo que era uma batalha interna com a minha própria mente, com o objetivo sempre de conseguir subir na balança e ver um peso menor, ou então me olhar no espelho, colocar uma roupa e me sentir bem. Depois de passar muito tempo usando a corrida como um simples método de emagrecimento, eu percebi que talvez o meu objetivo não fosse apenas ver um peso menor na balança ou me sentir bem com o meu próprio corpo. Talvez fosse algo muito maior. Com o tempo, eu passei a ver a corrida de uma forma diferente e foi despertando uma vontade em mim de conseguir correr mais e mais quilômetros, participar de provas com distâncias muito maiores. Cada quilômetro foi se tornando cada vez menos sobre o peso que eu queria perder e mais sobre o objetivo, a melhora, o desempenho que eu gostaria de ter na corrida. Eu percebi que a corrida deixou de ser uma transformação física e passou a ser em mim uma transformação mental. Cada progresso, cada evolução no fim do treino sempre valeram a pena. E foi assim que uma nova meta nasceu dentro de mim. Eu me lembro também que quando eu tinha mais ou menos uns 23 para 24 anos, eu subi na esteira com a meta de correr 10 quilômetros, que já era muito fácil.
Eu já gostava muito de correr essa distância, mas sempre na esteira. Nesse dia, eu subi na esteira com o objetivo de completar os 10 quilômetros, mas eu fui me testando, até que eu consegui completar 15 quilômetros. Depois disso, eu já tinha certeza da minha paixão pela corrida, e foi aí que eu coloquei na cabeça que eu iria correr uma meia maratona. Os traumas da minha adolescência finalmente passaram. Eu deixei de ver a corrida como um passo para eu conseguir chegar no meu corpo perfeito e despertei um amor muito grande que se tornou um objetivo de vida para mim. O que eu julgava impossível finalmente aconteceu. A corrida se tornou parte da minha vida. É impossível não programar pelo menos 3 vezes na semana alguma corrida. Toda vez que eu vou fazer uma viagem, o tênis de corrida tá sempre na mala. Virou um prazer correr em outros lugares, conhecer novos lugares e fazer isso correndo. Hoje em dia é muito bom quando alguém chega perto de mim e pede dicas, se interessa por assuntos de corrida, se inspiram na minha rotina, no meu modo de viver. E foi assim que eu fui vendo que tinha algo maior me esperando. Depois que eu consegui completar minha primeira meia maratona, eu já aumentei o objetivo e corri 30 quilômetros no meu aniversário de 30 anos. Isso só provou para mim mesma o tanto que eu tenho paixão por esse esporte. Esse é um sonho que eu carrego desde lá de trás e agora eu sinto que está mais perto do que nunca. 2025 vai ser o ano que eu vou cruzar a linha de chegada de uma maratona. Com certeza vai ser o desafio mais difícil que eu já enfrentei. Mas se tem uma coisa que eu com certeza aprendi com a corrida, é o tanto que o foco, a disciplina e a determinação ajudam a gente a alcançar o nosso objetivo. Cada quilômetro percorrido vale a pena. Cada treino sofrido vale muito mais a pena. E a sensação de ver que a gente é capaz de conquistar o nosso objetivo é indescritível. Eu vou dividir todos os treinos, equipamentos, suplementação, dieta, tudo que fizer parte do meu ciclo para completar uma maratona, eu vou trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem de dividir isso comigo, mas eu também espero muito que alguém abrace essa ideia e venha comigo enfrentar esse desafio em 2025. Mas eu quero concluir esse vídeo falando para você que se você tem um sonho, se você tem um objetivo, não desista dele, mesmo que ele pareça impossível. Comece, faça um pouco a cada dia, tenha foco, disciplina e determinação que eu tenho certeza que você vai conquistar o seu objetivo. Aqui no canal vai ter uma playlist com toda a programação do meu ciclo de treinamento para maratona. Então, se você quer acompanhar toda essa jornada ou participar dela comigo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos junto comigo nessa?